Dinheiro. Os segredos de quem tem. Gustavo Cerbasi. Neste livro, o autor explica o que fazer para começar hoje mesmo a equilibrar as contas e chegar mais perto da tão sonhada independência financeira. Cerbasi fala de maneira descomplicada sobre aposentadoria, investimentos e empreendedorismo e mostra que o caminho para a riqueza depende muito mais das decisões tomadas no cotidiano do que dos bens que possam vir a acumular. Reavalie seu planejamento financeiro e faça o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro não traz felicidade. O autor diz que seu sucesso no plano de ficar rico não depende de quanto você tem ou ganha hoje, mas do que irá fazer para ter aquilo que deseja. Cerbasi convida a refletir sobre seus objetivos. Pense no porquê da riqueza como a principal meta de sua vida. O que você define como riqueza? Se para você riqueza é ter dinheiro suficiente para comprar o carro dos seus sonhos, uma casa ou uma viagem ao redor do mundo, quando conseguir isso, provavelmente sua frustração será muito grande. A ganância humana não tem limites, e por isso a aquisição material jamais o fará feliz. Você sempre irá desejar mais. Uma pesquisa do Ibope divulgada no fim de 2002 trazia a seguinte estatística: 41% das pessoas com renda mensal igual ou inferior a R$ 379 declaravam-se felizes, enquanto apenas 25% das pessoas com renda superior a R$ 4.500 afirmavam o mesmo. E se você tivesse que escolher entre ser feliz ou ser rico, o que escolheria? Felizmente você pode escolher um caminho de coexistência entre riqueza e felicidade, mas você precisará de persistência e estudo para isso. O autor convida a questionar-se qual o verdadeiro sentido de felicidade para você. Ganhar bem é diferente de ser rico. Há muita gente com muito dinheiro que não é feliz, assim como tem muita gente que vive humildemente e diz de boca cheia que é feliz. As pesquisas mostraram isso. Estabeleça para si mesmo que sua meta, a partir de agora, é ter muito dinheiro e também ser feliz. Só é possível alcançar essa meta de maneira consciente. Um problema cultural. Existe um claro padrão de comportamento do povo brasileiro em relação aos objetivos de investimento e planos pessoais. Somos induzidos a adquirir posses materiais comparáveis às dos nossos amigos e vizinhos. A noção de riqueza de nossa cultura está, antes de tudo, associada a bens materiais ou algo que possa ser exibido a amigos e parentes. Perceba como isso é presente no planejamento patrimonial de cada um de nós. A cultura americana está bastante presente nos filmes, e por isso muitos de seus hábitos são de conhecimento da maioria das pessoas. Todo o esforço dos jovens americanos está concentrado em conseguir, no menor prazo possível, conquistar o primeiro $1 milhão. Alguns planejam conseguir até os 50 anos. Outros, mais ambiciosos, esperam que, se seus planos de negócio derem certo, o primeiro $1 milhão chegue antes dos 30. A razão do primeiro $1 milhão está na conquista da aposentadoria. Gustavo explica que aposentar-se em finanças pessoais não é deixar de trabalhar. Aposentar-se significa obter renda suficiente para pagar as suas contas mensais sem ter a obrigação de trabalhar para pagá-las. E você, o que faz para garantir uma velhice tranquila? Algo precisa ser feito. Por onde começar? É preciso ter consciência de que deve começar agora, pois se você deixar para amanhã, estará um dia mais pobre. Antes de mais nada, você precisa mudar a sua forma de pensar sobre o futuro. Cerbasi diz que se não tem visão clara de sua riqueza no futuro, é porque provavelmente pensa como pobre. Em primeiro lugar, é preciso abandonar essa mentalidade. As pessoas não enriquecem porque não fazem planos, ou porque os fazem, mas não os executam. O autor apresenta os 4 principais motivos que levam as pessoas a não se tornarem ricas. 1. O desprezo pelos pequenos valores. Muitas empresas respeitam muito os pequenos valores, e por isso fazem fortuna ao vender um número muito grande de produtos com margem de lucro muito pequena. Existem alternativas para fazer o seu capital crescer, e uma delas são os juros pagos pelos bancos sobre o dinheiro que você poupa. Não é difícil perder 50 centavos por dia. Esses 50 centavos diários equivalem a R$ 15 por mês, ou R$ 180 por ano. O problema não está no valor, está na frequência com que se perde. 2. O descaso por uma boa negociação. Lembre-se de uma situação em que você deixou de economizar dinheiro por não ter negociado. Assim como sempre perdemos dinheiro, constantemente deixamos de aproveitar ao máximo o vendedor potencial que há dentro de nós. O autor diz que todos nós temos um lado comprador e um lado vendedor. Ganham mais aqueles que sabem desenvolver melhor o seu lado vendedor. Prepare-se. Assim que o vendedor perceber que você entende do jogo, não irá perder tempo e sairá em busca de um cliente inocente o mais rápido possível. 3. A ausência de percepção financeira. Você sabe o que é juro. Juro é o aluguel que você paga por usar uma quantia de dinheiro que não é sua. Mas não é a simples existência dos juros que deve levá-lo a evitar dívidas. Dívidas fazem mal quando custam caro. Percepção financeira é o que você tem quando você pensa como um banqueiro. Ele usa o dinheiro dos outros porque sabe dar a esse dinheiro um fim que lhe renda mais do que o que tem que pagar de juros. Um banco nada mais é do que uma instituição que pede dinheiro emprestado de uns para emprestar a outros. O autor convida a pensar na seguinte pergunta: que tal se o banco trabalhasse para você? 4. Não saber aonde se quer chegar. É o quarto grande erro que, em geral, as pessoas pobres cometem, e por isso continuam eternamente pobres. Quais são seus objetivos? Quanto de sua renda você planeja poupar ou investir? Em quanto tempo irá se aposentar? Neste momento, a melhor decisão que você pode tomar é concentrar suas energias na elaboração de um plano. Preparação do terreno. Para construir sua riqueza de forma consistente, você precisa ter uma meta clara. Sua atitude em relação ao dinheiro deve ser bastante objetiva. Elimine da sua mente algumas crenças, ou mesmo bloqueios, que até hoje vinham limitando seu crescimento financeiro. O autor cita alguns exemplos como a não urgência, coisas que aconteceram no passado, achar que não é bom o suficiente com números, medo de perder dinheiro investido e não ter um montante para iniciar o investimento. Agora você deve reunir os ingredientes para iniciar uma jornada de riqueza em sua vida. Primeiro ingrediente, você precisa de tempo. Cerbasi diz que o tempo é um recurso valiosíssimo. Está sempre disponível, mas uma vez perdido, não se recupera mais. O tempo, como ingrediente fundamental, deve ser usado para fazer planos, informar-se e investir em conhecimento. Segundo ingrediente, você precisa de juros compostos ou ganhos sobre ganhos. Você os terá no dia em que tomar a decisão de utilizá-los. A rentabilidade acontece sobre o dinheiro que você aplicou e também sobre a renda que obteve dessa aplicação até o momento. Quanto mais tempo deixar seu dinheiro aplicado, maior será a renda obtida.
Terceiro ingrediente, você precisa tomar decisões inteligentes. Você consegue isso aprendendo a avaliar as coisas da maneira correta. Se não tem experiência com investimentos, esqueça em um primeiro momento aplicações de risco e comece por investimentos seguros, como planos de previdência, caderneta de poupança, fundos de renda fixa e CDBs dos melhores bancos. Mas mantenha-se informado mesmo sobre essas aplicações mais seguras. Assim que dominar as aplicações mais simples, naturalmente você passará a ter interesse pelos investimentos de maior risco. Serbasi diz que uma boa forma de começar a tomar decisões inteligentes em relação ao seu dinheiro é seguir duas orientações básicas para o dia a dia. Em primeiro lugar, pense como um banqueiro. Não pague mais por algo que não lhe trará rendimento. Em segundo lugar, elimine de seus planos quaisquer tipos de juros que custem mais que a rentabilidade de seus recursos. Eles consomem seu patrimônio. Quarto ingrediente, você precisa de algum dinheiro. Qualquer quantia basta. O importante é começar a colocar o seu plano em prática. Com apenas R$100, você já garante uma boa poupança no futuro. Caso não tenha nenhum valor para começar, coloque em prática o plano de economizar e se organizar durante um mês. O importante é começar. A fórmula da abundância financeira. Não existe uma receita única de enriquecimento, mas todas as alternativas partem da necessidade de ter recursos para investir. A chave do sucesso financeiro está na sua capacidade de investir parte do que você ganha hoje. A fórmula da abundância financeira é simples. Gaste menos do que ganha e invista bem a diferença. Reinvista seus retornos para obter ganhos compostos, até atingir uma quantidade de dinheiro investido e crie a renda anual que você deseja na vida. Muitos daqueles que gastam mais do que recebem não percebem isso devido ao uso de cartões de crédito ou cheque especial. Não cometa esse erro. Estude cada gasto que você tem. Primeiro, veja o que pode ser reduzido sem prejudicar o seu padrão de vida. Identifique os gastos supérfluos e corte-os. Priorize os gastos que mais agregam em termos de bem-estar. O autor diz que planejamento financeiro não é o mesmo que cortar gastos e fazer poupança. O bom planejamento significa gastar bem e com qualidade o que ganhamos, poupando com disciplina o mínimo necessário para que nosso bom padrão de vida se mantenha no futuro. Gustavo explica que você terá obtido sua independência financeira quando, através de diversos investimentos, acumular um valor que, investido em ambiente seguro à taxa de retorno de aproximadamente 8% ao ano, forneça recursos suficientes para que suas necessidades de segurança sejam atendidas para sempre, sem precisar trabalhar. Existe clara distinção entre salário e renda. Renda é a remuneração recebida por seus investimentos. Salário é uma espécie de indenização pelo tempo em que você abriu mão de seus projetos pessoais e de sua família, dedicando-se ao trabalho e visando a ter renda no futuro. Como definir sua renda desejada? Não é difícil. Serbasi questiona. Você sabe quanto precisaria investir por mês para garantir a faculdade do seu filho? E quanto precisaria investir para garantir completamente o futuro ou a aposentadoria dele? Muitos se surpreendem quando recebem a resposta a essas perguntas. Se você pudesse investir R$50 todos os meses, começando na data do nascimento de seu filho e com rendimento de 10% ao ano, haveria R$28.820 no investimento feito no dia em que completasse 18 anos. Se em vez de R$50 você pudesse destinar ao futuro de seu filho o dobro, R$100, seus benefícios também dobrariam, R$57.640 na data em que o filho completasse 18 anos. R$100 por mês equivalem a R$23,30 por semana, ou a R$3,33 por dia. Quanto dinheiro você gasta sem se dar conta? Uma grande poupança, que vai lhe proporcionar grande renda, será formada por uma aplicação financeira disciplinada e por uma boa quantidade de juros acumulados. Quanto mais tempo aplicar, maior será a poupança e maior será o efeito do crescimento dos juros. Mas é preciso estar atento à existência da inflação, pois muitas pessoas ignoram e não contam com ela ao realizar os cálculos. Com R$1.000 hoje, não temos o mesmo poder de compra que com R$1.000 no futuro. O autor explica que devemos buscar uma poupança que valha, após o prazo de investimento, algo equivalente a R$1 milhão atuais. Isso significa que deveremos ter dinheiro suficiente para comprar no futuro o mesmo que se consegue comprar hoje com R$1 milhão. Quanto e como investir? Você pode construir um plano respondendo às seguintes perguntas em sequência. Qual é a renda que me traria independência financeira? Quanto dinheiro eu precisaria ter em uma aplicação segura para conseguir retirar essa renda mensal e não deixar meu patrimônio encolher com tal retirada? Dado o fato de que tenho um limite de prazo para atingir a independência financeira, quanto preciso poupar por mês para conseguir formar um montante de recursos que garantirá a minha aposentadoria? O autor apresenta algumas possibilidades de investimentos de baixo e alto risco. Caderneta de poupança, certificado de depósito bancário, CDB, títulos públicos, fundos de renda fixa pré-fixada, fundos DI, fundos derivativos, fundos cambiais, imóveis, fundos imobiliários, ações, fundos de ações, fundos balanceados ou multimercados, vida gerador de benefício livre, VGBL, ouro e dólar. As aplicações de renda fixa, em que você sabe quanto vai ganhar, não são o tipo de investimento que lhe possibilita fazer fortuna, a não ser que você tenha bastante tempo para seu plano de riqueza. Por isso é importante que seu planejamento financeiro inclua uma meta de aprendizado e aperfeiçoamento contínuos. Talvez uma caderneta de poupança ou um plano de previdência, PGBL ou VGBL, sejam as melhores alternativas para começar. Enquanto seu dinheiro cria volume, o autor sugere que você estude as alternativas mais interessantes de investimento. Serbasi alerta para jamais investir sem conhecer bem o terreno em que está colocando seu dinheiro. E não confiar cegamente no gerente de seu banco, pois ele é também um vendedor. Qualquer que seja seu investimento, haverá algum tipo de risco, mas se você estiver bem informado e souber o que está fazendo, as chances de algo dar errado diminuem muito. Sempre que alguém perde dinheiro em um investimento, isso ocorre porque uma outra pessoa saiu ganhando. Em geral, esse outro é bem mais informado. Tudo o que você precisa saber sobre investimentos em fundos, planos de previdência, CDBs, ações, negócios e títulos está lá à disposição. Basta ter algum tempo para pesquisa. Serbasi diz que a grande sacada de um bom investidor é manter a maior parte de seu dinheiro em investimentos que lhe tragam a melhor rentabilidade de baixo risco possível, algo entre 6 a 10% ao ano, mas ficar constantemente preparado e alerta para investir em novas oportunidades. Sempre que houver uma oportunidade de investimento, ter dinheiro disponível será a diferença entre ficar mais rico ou permanecer como está. Daí a importância da flexibilidade do dinheiro para aproveitar grandes oportunidades de ganho. Em alguns casos será preciso arriscar, mas jamais arrisque sem ter conhecimento sobre aquilo em que está investindo seu dinheiro. Agora é com você.
Dar início a um plano de independência financeira é a parte mais difícil do processo. Exige o rompimento com uma série de bloqueios e maus hábitos financeiros. Porém, uma vez posto em prática, um plano de independência financeira evolui naturalmente. Conforme seu dinheiro cresce, o interesse e o acesso a investimentos mais complexos e mais rentáveis também crescerão. Serbasi apresenta os 7 mandamentos do bom investidor. Nunca ignorar os efeitos da inflação, tanto sobre os juros de seus investimentos, quanto sobre o valor de suas aplicações. Vencer seus impulsos de consumo, não assumindo compromissos fora de seu plano. Incluir entre seus gastos com bem-estar o investimento mensal em um plano de saúde. Conscientizar seus filhos da importância do planejamento financeiro. Buscar continuamente novas informações sobre seus investimentos e sobre novos investimentos. Ser conservador em suas projeções. Não contar com promoções, bônus e aumentos de salário, herança e muito menos com a sorte. Ajustar seu padrão de vida para comportar seus investimentos, mas jamais deixar de destinar gastos e tempo para diversão e cuidados pessoais. Você não é o único que tem a ganhar. O autor explica que todos são beneficiados quando você tem uma boa educação financeira e, consequentemente, consegue acumular alguma riqueza. Uma das limitações da economia brasileira está na falta de poupança da população. Você ganha porque está construindo um futuro tranquilo. Seus filhos ganham, pois herdarão renda e não bens. A renda continua crescendo no tempo. A economia como um todo ganha, pois quando as pessoas se conscientizam da importância de poupar e investir, mais dinheiro disponível gira na economia, o que faz com que os juros caiam. Se você pensa que será feliz somente quando tiver muito dinheiro, saiba que isso é pura ilusão. A felicidade se constrói no dia a dia, a cada momento. E o dinheiro não é um objetivo, não é a felicidade. Serbasi diz que o dinheiro é como um cupom que lhe proporciona meios de curtir aquilo que você ama ou aprecia muito. Não deixe de curtir, de viver bons momentos e cultivar bons relacionamentos. Insights. Aposentar-se em finanças pessoais não é deixar de trabalhar, é não precisar trabalhar para pagar as despesas. Um dos maiores erros que cometemos é não ter uma visão clara de nossos objetivos. Elimine crenças limitantes e bloqueios para iniciar a sua fortuna. Gaste menos do que ganha, invista a diferença, depois reinvista os ganhos para obter juros compostos. Nunca despreze a inflação em seus cálculos. Neste livro você aprendeu que o autor nos mostra de maneira simples como colocar o plano de atingir a independência financeira em prática. Nos faz refletir sobre o conceito de riqueza e mostra como a cultura latina nos leva a não poupar e não pensar sobre finanças da maneira correta. Serbasi ensina que devemos ter um objetivo claro, não ignorar pequenos valores e nem deixar escapar uma boa negociação, além de pensar como banqueiro, tendo uma boa percepção financeira. Com um bom planejamento e com disciplina, podemos pensar em aposentadoria e independência financeira, e não depender de trabalho, herança e muito menos contar com a sorte no futuro.